Salve, salve, ouvintes, internautas e telespectadores aqui da BCC Television. Está começando mais um Radar Paulista na TV, onde a gente traz aqui sempre às segundas-feiras um tema para o seu esclarecimento, para o seu debate e para o seu acompanhamento junto aí à sua comunidade, seus familiares, seus amigos. Nesta segunda-feira, vamos tratar de um tema que vem trazendo uma grande polêmica em torno das eleições deste ano, a questão das urnas eletrônicas, né? Recentemente, o Partido Liberal, o PL, partido do presidente da República e do presidente Valdemar da Costa Neto, entrou com uma representação para invalidar os votos de alguns modelos de urnas, né? Um laudo de auditoria do partido indica inconsistência em 279 mil urnas. E para conversar conosco, daqui a pouquinho, aqui no nosso aplicativo da BCC Television, está aqui o expert em crime cibernético, o César Parra, que tem uma ampla experiência nesse setor de investigação, inclusive também de material cibernético, urnas eletrônicas, caixas eletrônicos, né? E tem aí a possibilidade de nos ajudar a entender o que está acontecendo. Bom, daqui a pouquinho, mas antes eu tenho aqui os recados dos nossos apoiadores. Lembrando que o Radar Paulista na TV tem os apoios de Eco Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento com áreas verdes e amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Eco Espaço e Lazer. Com mais informações você obtém no www.facebook.com/ecoespaço-elazer, tudo junto. Tem também o Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações também no facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E a nossa BCC Television, onde você produz, divulga seu vídeo, faz a sua reportagem, o seu programa institucional aqui conosco na BCC Television. Você conversa com a nossa equipe super profissional, né? Com a Luciana, com o Verão, com o Márcio, a Betânia, o Bernardo, que estão sempre aí de prontidão para lhe atender, onde você obtém também mais informações no www.bcctelevision.com.br. Tá certo? Dadas aí as nossas dicas também dos nossos apoiadores, vamos então convidar para a nossa plataforma o expert em crime cibernético, o César Parra. Muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui, César. Boa tarde, Renato, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar ao seu lado e explicando uma realidade que poucos sabem, mas que alguns não querem divulgar. Exatamente. Só já que o César falou, né, mais uma vez, porque eu entrevisto o César Parra sobre urna eletrônica desde início de 2010, 2011, várias entrevistas já fizemos, numa época em que ninguém levantava esses questionamentos sobre urna eletrônica, mas o César, com o seu profissionalismo, a sua credibilidade, estou trazendo também aqui o César porque ele tem know-how no assunto e inclusive aproveitar aqui, César, nesse início de bate-papo, eu gostaria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores, como é que você entra nesse mundo cibernético, você que, inclusive, trabalhou na empresa que produziu e que produz as urnas eletrônicas, né? Uma delas, né, a Diebold Procomp, e ali que você começa, se eu não me engano, a sua trajetória. Eu gostaria que você falasse, antes de nós comentarmos aqui o fato das eleições. Obrigado pela oportunidade, Renato. Então, em 2002, o que ocorreu? Eu trabalhava numa delegacia de polícia aqui em Osasco, via ofício, era da prefeitura, e eu fazia o expediente da prefeitura. E um dos investigadores me convidou para que eu visitasse a empresa e participasse de um setor que poucos no mundo sabia que existia, um setor de investigações dentro da empresa, ou seja, dentro da empresa existia um setor específico para investigar a infidelidade dos funcionários, sem que ninguém soubesse. Qual o intuito desse setor? Descobrir os funcionários que cometiam crimes nessa área de informática, ou seja,
fraudando, principalmente caixas eletrônicos, e uma parte que suspeitava de urnas eletrônicas. Ninguém falava que existia esse setor. E eu participei desse setor durante 3 anos e 6 meses. Eu tive acesso a situações, informações e conhecimentos que pouquíssimos no mundo tiveram. Por quê? Porque eu dormia, basicamente, vamos usar o termo dormia, com o caixa eletrônico e com as urnas eletrônicas, porque os carros-chefes da empresa americana, que por sinal muito boa, era urnas eletrônicas e caixa eletrônicos ligados aos maiores bancos do Brasil. E poucas pessoas sabiam disso, que, em relação até aos caixas eletrônicos, os maiores fraudadores do Brasil tinham ligações com pouquíssimos funcionários. E, então, a minha função era descobrir quem eram esses funcionários, trazer essas informações para dentro da empresa, evitar que os bancos soubessem disso, a polícia soubesse disso, e nas urnas aconteceu uma coisa curiosa. Por eu ser um ex-jogador de futebol, porque eu joguei num grande clube do Brasil, São Paulo do Brasil, eu tive acesso e a sorte de um dos maiores engenheiros da empresa ser torcedor desse time. E numa das conversas, eu falei, como é que eu vou investigar urna e caixa eletrônica? Porque eu vim de uma delegacia do esporte. E ele passou como se fosse uma faculdade bem pessoal, a me ensinar tudo que os técnicos do TSE não sabem, que os engenheiros que estão aí se colocando como expert não sabem. Então, eu basicamente dormia com a urna e caixa eletrônico. E nessa área, eu acredito que eu domino um pouquinho mais do que as pessoas. Por quê? Eu passei, Renato, a conhecer intimamente como esses fraudadores agem. Você entendeu? Eu vivia com essas pessoas, eu ouvia essas pessoas. Então, eu passei a enxergar o que ninguém enxergava. Muitas vezes as pessoas confundem as informações que eu levo como numerologia. Numerologia não é o estudo dos números. O estudo dos números é a matemática, é a ciência exata. E eu sempre falo, um fraudador, essa pessoa que trabalha nesse ramo da internet, de TI, ele tem que deixar uma marca, entendeu? Por quê, Renato? Para que as pessoas entendam. Se você pedir para me fraudar uma urna, não é o caso que eu sei fraudar uma urna, ou faça isso, ou qualquer coisa. Eu vou cobrar um valor seu, perfeito? Mas você, como um político, vai falar assim, me prove que você que vai fazer o serviço. E a urna, como todo mundo já percebeu, ela só fornece uma coisa, que é o caso, mais o assunto que nós vamos tocar hoje. Ela só fornece o boletim de urna. E o boletim de urna nada mais é do que um pedaço de papel com números, que você só tem acesso após as 17 horas. Você não consegue ter acesso durante a votação. Então, ele vai expelir o quê? Números. Então, em cima dos números, é como um indício, eu passei a perceber que havia algo errado. Isso em cima do que eu aprendi com uma pessoa com autoconhecimento naquilo que ele consertava e fazia, que era a urna eletrônica, e também o caixa eletrônico. Aí é uma outra situação. Sim. César, eu queria me ater também a uma questão, já entrando no que você está dizendo, com relação às urnas e com relação ao processo, você disse agora que não é possível acompanhar completamente o desenrolar, né, da eleição ao longo do dia, a partir do sistema do TSE, e o TSE responde que, a partir dos logs, aí eu gostaria que você explicasse para a gente o que são logs, e o TSE diz que os logs permitem que seja feita, inclusive, uma auditoria dos votos, a partir dessas informações. O que você diz a esse respeito? Vamos lá. Você vai lembrar, na nossa primeira entrevista, muito tempo atrás, eu acho que eu fui um dos pioneiros a falar sobre os logs.
Os logs nada mais é do que os registros que a urna faz durante todo o momento que ela é ligada. Ela registra tudo. Se ela é desligada, se há uma senha, o momento de abastecer. O que ocorre sobre a auditoria? A auditoria do TSE, na minha opinião, é totalmente inútil. Essa é minha opinião. Por quê? Porque, olha bem, eles falaram ontem, naquela entrevista do Valdemar, que as urnas de 2020 são auditáveis. Mas espera um pouquinho. Elas foram auditadas quando? Há 6 meses atrás, onde foi utilizado um código-fonte. Agora, após as eleições, esse mesmo código-fonte de 6 meses atrás foi fornecido? Porque a auditoria, eu sempre falo isso, a auditoria na área de informática, ela tem que ser basicamente em tempo real. Não adianta você pegar uma urna após ou bem antes e querer fazer uma auditoria. Você não vai encontrar nada. Por quê? Porque, olha bem, se eu sou uma porcaria de hacker, vamos colocar essa situação, Renato, eu vou produzir um vírus que no momento das 17 horas, sabendo quantos faltosos a urna vai registrar, pelos aptos que estão e as pessoas que foram votar, às 17 horas, na hora que o presidente da mesa digitar o código de encerramento, basicamente, você tem um tempo hábil para conhecer o sistema da urna, você, após a digitação, o vírus roda em milissegundos, some, ninguém acha mais nada, sai o BU, que nada mais é que um atestado de óbito. Você não sabe o que aconteceu durante a eleição. Você também não sabe o que aconteceu na sessão de carga. Eu não sei se você está me entendendo. Eu gostaria de esmiuçar, porque você falou BU. BU, pelo que eu entendi, é um boletim de urna, tá certo? Exatamente. Inclusive, eu estou aqui com a representação do Partido Liberal, que diz o seguinte: BU, vou ler exatamente o que está aqui. É com esse comprovante emitido e publicado no final do pleito, em cada sessão eleitoral, que se pode conferir os resultados, inclusive comparando com o que é divulgado pela Justiça Eleitoral na internet. Isso está certo? Na verdade, é o seguinte, é uma meia-verdade. Por quê? Qualquer hacker ou qualquer técnico em TI, ele não vai ser ignorante ou burro, vamos colocar a palavra burro, ou com desconhecimento, de fazer uma fraude que, no final, dê diferença do que o TSE vai fornecer e do que o BU está. Por quê? Porque todas as pessoas cismavam que a fraude é na retransmissão dos votos após. Qualquer hacker nunca faria isso. Isso é um erro primário na área de informática. Por quê? Porque você tem um papel que tem um número. O Renato recebeu 200 votos. E no site vai estar 100 votos, a fraude está constatada. Então, o que acontece? Qualquer pessoa faria o seguinte: durante o expediente, um vírus rodaria, no momento que fosse encerrado, rodaria em milissegundos, pronto. Você vai imprimir, vai dar 200 votos para o Renato. O TSE vai divulgar que você teve 200 votos. Não tem como. Então, isso é o que eu falo que a auditoria é falha. Por quê? Ela começa a falha lá atrás. Olha bem, há 6 meses atrás foi fornecido o código-fonte. Perfeito? Mas o que está na urna corresponde ao de 6 meses atrás? Procurem verificar se é o mesmo código. E por que não pegou 4 urnas, separou e fez uma auditoria durante meio-dia, parasse 5 horas da tarde e verificar? Até eu vou fazer uma colocação para você. Veja bem, eu moro em Osasco. Na minha cidade, eu fiz vários protocolos nos cartórios eleitorais. Cada um em cada cartório eleitoral. Solicitando o quê? Olha bem, que no sábado, porque todo sábado é separado algumas urnas em cada cartório eleitoral e feito um teste, uma simulação de uma eleição que vai ser no domingo, é feito no sábado. O que eu solicitei, Renato?
que no sábado, às 8 horas da manhã, a gente pegasse essas 3 urnas, 3% de urnas, mudasse o relógio da urna pro domingo, colocasse a data de domingo e começasse às 8 horas como fosse uma eleição normal. Digitasse todos os números dos títulos que estão no caderno eleitoral até às 5 horas. Aí sim, finalizaria e imprimiria o BU. Por quê, Renato? Porque olha bem como é falho o sistema eleitoral. Qualquer hacker principiante que fosse, ou qualquer técnico que seja, saberia que no sábado existe um teste. Então, o meu vírus não vai acordar no sábado, ele vai acordar no domingo. Por quê? Porque ele vai reconhecer que no sábado eles trocam a mídia e colocam uma mídia de teste, que chama VPP. Então, o vírus não vai acordar, e nem deve acordar. Ele vai acordar no domingo. E todo sábado que é feito esse teste, Renato, por preguiça, essa é a realidade, porque eu participei de muitos, os escriturários, as pessoas do cartório, digitam 10, 15, 20 votos só no teste. Espera um pouquinho. A urna tem que receber todos aqueles que estão aptos naquela sessão, não 10 votos. O vírus não vai reconhecer que está sendo uma eleição oficial, e sim um teste. Ele não vai acordar. Então, você vai imprimir o BU e vai falar assim, nossa, está perfeito, está registrando certinho. Na verdade, existem várias situações que poderiam ser melhoradas para que a transparência fosse maior. Agora, César, há uma diferença aí, pelo que estão dizendo os especialistas nessa área, com relação às urnas de 2020 para frente, que elas seriam melhores do que as de 2020 para trás. Você concorda com isso também? Concordo plenamente. Só o que ocorre, Renato? Justamente isso. As urnas que foram feitas auditoria há 6 meses atrás, chamaram a Polícia Federal, tudo, foram as de 2020. Perfeito? O software que vai rodar é na de 2020. E detalhe, há 6 meses atrás. Então, eu lhe pergunto, para qualquer leigo, o código-fonte de 6 meses atrás é o mesmo que foi utilizado agora? O software que rodou na de 2020, porque o software ele tem que rodar e o hardware acertar. É o mesmo hardware, a de 2020 com a de 2015, para você entender um pouquinho melhor. Você tem um Apple 2020 e um outro modelo 2015. Os hardwares são, a atualização é a mesma. Então, é esse conflito que está dando. Por quê? Porque, coincidentemente ou não, na minha opinião, não, pelo que eu li em tudo, os relatórios, os relatórios das Forças Armadas e do voto livre é um complemento. É um complemento. É um complemento que se juntam. E para quem trabalha na área de informática, para quem trabalha na sala de fraude, a gente não tem dúvida que houve alguma coisa fora do normal. Que o TSE vai falar, é lógico, ele vai se defender e te rebater. Então, o que acontece? Voltando ao software. Então, não houve uma fiscalização anterior, que seria o ideal, teria que ter sido no sábado. Esses mesmos técnicos estão aí, deveria ter sido contratado para fazer a sessão de carga e fazer todas as verificações possíveis. Todos os testes, mas você observa, olha bem, eu pedi todos esses testes e todos negaram. Não deveriam negar. Deveriam falar, opa, é transparência. Ele não está pedindo quebra do sigilo do voto. Ele está pedindo que seja feita uma coisa normal, pensativa. Porque se eu sou um hacker, eu não vou acordar no sábado, eu vou acordar no domingo. E o BU, na minha opinião, desde 2002, olha bem, eu sempre falei isso, o BU nada mais é que o atestado de óbito. Ou seja, você lê e fala que está correto. Mas eu te pergunto, você votou realmente? Como é que você prova para mim? Eu sempre pergunto. Quem prova que votou num candidato e o seu voto foi realmente computado para o candidato? Só para prolongar um pouquinho. Eu sempre paguei para um advogado de partido ou pedi um favor para algum presidente de partido para que fosse fornecido para mim um protocolo
que eu fizesse no TRE, pedindo os logs, o RDV e outras coisas mais. Em 2020, eu fui encorajado por algumas pessoas a sair candidato na minha cidade. E eu sempre falei isso, que a maior facilidade para se descobrir era marcar o voto. De que forma eu marco o voto desde 2002? Isso eu aprendi. Não tem como. Eu ia na urna no dia da eleição, corrigia o meu voto. Ou seja, eu tinha um candidato preferido, eu colocava o número de outro, corrigia. Eu colocava, corrigia. E depois votava. E marcava aquilo. Ó, eu corrigi 3 vezes, 2 vezes ou 1 vez. Aí depois eu pedi os logs das urnas para ver realmente se a urna estava funcionando perfeito. Porque o log, ele registra desde quando é digitado o título até o voto computado. Então, você digita, aguardando digitação de título, uma das linhas do log. Título digitado pelo mesário. Eleitor habilitado. Voto computado para vereador, voto computado para prefeito. Ou seja, assim, pode ser para governador ou para tudo. Voto computado. Então, você tinha que aparecer esse corrige. Eleitor corrigiu o voto. Eleitor corrigiu o voto. E desde 2002, nunca apareceu nenhum corrige. Mas aparecia, até na minha sessão, não tinha. E, coincidentemente, eu saí candidato e eu fiz isso. Coincidentemente, na minha urna, não tem voto meu para mim. Eu não votei em mim, a minha família não votou em mim. Então, eu mesmo desacredito por tudo que eu aprendi e mostrando que eu sou prova viva. Você entendeu? E o pior, eu questionei, só completar, eu questionei muitas vezes, porque aparece muitas vezes, eleitor habilitado, eleitor já votou numa das linhas, ou seja, o eleitor já tinha votado anteriormente. Só que, espera um pouquinho, na minha sessão, 10 votos, 8h30 da manhã, 10 pessoas já tinham votado 8h30 da manhã, se só computou 2 votos, então o log é de suma importância para que você busque indícios claros que existe alguma coisa errada. E outra, quem fornece o log não é você nem eu, Renato. Não é produzido por mim, por você, ou pelos seus telespectadores, os seus ouvintes. É produzido pelo TSE e pelo software que está na urna. E poucas pessoas... É importante a gente lembrar, você está falando da sua cidade, mas não falou qual a cidade, mas eu vou falar aqui, porque eu fico pensando o seguinte, uma cidade do porte de Osasco, que é a cidade a qual você está se referindo, correto? Exatamente. Osasco é uma cidade importante aqui da Grande São Paulo, né? Eu fico imaginando se em Osasco esse tipo de ocorrência é verificada, o que leva a um questionamento sobre cidades dos mais variados rincões do país aí, onde tem ninguém ali percebendo nada, preocupado com nada, você ainda é uma pessoa ligada a essa área e vai lá acompanhar, pede os registros, entra com processo, com ações e tudo mais. Agora, imagina o tamanho do Brasil, que é um continente, né, praticamente, e as pessoas completamente inocentes, entre aspas, vão lá votar achando que estão colaborando com a democracia do Brasil. Mas, enfim, César, eu vou pedir aí a sua paciência, nós vamos fazer um breve intervalo. Eu vou deixar uma pergunta, inclusive, para a sequência aqui do Radar Paulista na TV, justamente com relação ao código-fonte que você disse agora há pouco. Eu gostaria que você pudesse explicar para nós o que é o código-fonte, inicialmente, para tirar essa dúvida das pessoas, né? Que é o grande, vamos dizer aí, o checkmate, talvez, da questão tecnológica, e por que o TSE não quer liberar agora, pós-eleição, o código-fonte? São essas 2 perguntas que eu gostaria que você respondesse na sequência. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta com o Radar Paulista na TV. Até já!
Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Estamos de volta aqui com o Radar Paulista na TV, hoje tratando do tema das urnas eletrônicas, de uma representação do Partido Liberal, do PL, que quer invalidar os votos de algumas urnas, de alguns modelos de urnas, e um laudo do partido indicou uma inconsistência em 279 mil urnas. Está conversando conosco aqui o expert em crime cibernético, o César Parra. Eu havia deixado uma pergunta no bloco anterior com relação ao código-fonte. O que é esse código-fonte e por que o TSE não quer liberar essa informação? O código-fonte nada mais é do que as trilhas que fosse de um cartão magnético do banco, ou seja, a proteção do sistema que vai ser rodado. Ou seja, é feito um código-fonte com trilhões de números, letras, para que dê segurança e que leia o que vai ser rodado, ou seja, o que vai ser rodado junto com o software, que vai ter o conhecimento junto com o hardware, ou seja, vai compilar, ou seja, vai traduzir o que está no código-fonte, tudo que foi feito para aquela eleição. Eu estou falando de uma maneira bem simples para que as pessoas entendam. Então, o código-fonte nada mais é do que uma forma do hardware ler o que vai ser feito na eleição. E o que acontece? O que eles estão debatendo? Por quê? Porque uma alteração, seja no código-fonte, você pode colocar tudo que você sonhar, desde colocar assim, para que as pessoas entendam, Renato, bem simplesinho. Colocar 30% para o Renato, 40% para mim. Cada 300 votos, vai 20 para você e o restante para mim. Então, essa é a grande preocupação. O que eles querem? Eles querem pegar esse código-fonte, os técnicos contratados pelos partidos e pelas Forças Armadas, para que verifiquem se está funcionando corretamente, se bate com aquilo que foi colocado lá atrás. Se vai funcionar corretamente as porcentagens, os votos brancos, os votos nulos, os votos faltosos, se vão realmente para as pessoas certas. E essa é o que intriga mais quem trabalha na informação. Por que não fornecer? Se lá atrás forneceram. Por quê? Por quê? Isso que intriga. E agora, César... Pois não. Uma outra pergunta. Há um questionamento também com relação aos chamados algoritmos, né? Os algoritmos, aí eu gostaria que você falasse também como é que eles funcionam, e o meu questionamento é com relação ao fato, utilizando o código-fonte, se um algoritmo colocado no código-fonte, ele possibilita com que, na medida em que esse algoritmo é, vamos dizer, alavancado, ele traria, então, um resultado previamente estudado para a vitória de um candidato qualquer. Existe essa possibilidade? Total. Agora, para as pessoas entenderem o que é um algoritmo, olha bem facilmente. É que nem no Facebook, você digitar uma palavra fraude. O algoritmo que foi colocado lá foi para que, quando a pessoa colocasse a palavra fraude, automaticamente a sua conta fosse bloqueada. Ou seja, um tiro, assassino, sangue. É a mesma coisa. Se você consegue, dentro do código-fonte, mudar alguma coisa e introduzir alguma coisa relacionada ao algoritmo, você pode mudar com muita facilidade
uma eleição. Eu vou citar um exemplo para que todos entendam. Olha bem, para que as pessoas façam em casa. Peguem a eleição de Minas Gerais. Olha, primeiro turno, Minas Gerais. Peguem a votação do Lula e a votação do Bolsonaro. Minas Gerais, primeiro turno. Aí vocês vão pegar a votação do Bolsonaro e vão passar um pedaço, assim, um pedacinho só na caneta, embaixo num papel, da primeira dezena dos votos do Bolsonaro, da segunda dezena dos votos do Bolsonaro e da terceira dezena. E vai sobrar um 4. Olha bem a importância. Você vai observar que a primeira dezena ela é divisível por 13, o 52. A segunda dezena, o 39, é dividido por 13, dá 3. A terceira dezena é o 26, dividido por 13, dá 2. Então, dá 4, 3, 2. E sobrou um 4. Somem esses números, que vai chegar à dezena 13. Olha bem, a primeira dezena, 52, a segunda dezena, 39, a terceira dezena, 26, e sobrou um 4. Quando você dividir todos por 13, vai dar 4, 3, 2, mais o 4 que sobrou, dá 13. Então, para quem entende um pouquinho só de informática, vai perceber que aí pode, não estou falando o que aconteceu, mas uma investigação vai mostrar com facilidade se existia um algoritmo aí para esse resultado. Então, essa preocupação de que se pegue o código-fonte e faça testes para ver se está rodando corretamente conforme o hardware, conforme o software, e se tem alguma coisa ali que produz alguma coisa fora do normal. Isto chama-se indício. Algumas pessoas falam assim, mas é um número, é numerologia. Não, não é numerologia. Aqui não está se estudando cabala, nada relacionado aos números. Aqui é matemática. Então, como eu falei, o BU ele produz números num papel. Então, você tem que procurar alguma coisa inconsistente que lá atrás teve a mesma situação decorrente. Quando você citou de Osasco. Boa, muito bem. Se você pegar a eleição desde lá de trás, desde 2004, porque aqui é uma cidade, aqui ninguém está falando que PT, o PL fraudou a eleição. Mas se você pegar na minha cidade e numa outra cidade que é dominada pelo Partido dos Trabalhadores, que é São Bernardo do Campo, você vai ver que existem muitas coincidências. E na área de informática, nessa área de fraude, eu sempre falo isso, que o fraudador, na área de informática, Renato, para os seus telespectadores saberem, ele é que nem um pichador. Eu sempre falo isso. O pichador sobe num prédio e escreve umas letras estranhas. A gente não entende absolutamente nada. Mas quem é desse mundo de pichadores vai saber quem é a pessoa que subiu e o que está escrito lá. E a mesma coisa eu falei para você. Se você vai me contratar para fraudar uma eleição, eu tenho que te dar um número para que você fale, foi você que fez e eu tenho que te pagar. Porque senão você vai falar que são os eleitores. Então, tem coincidências que são reais. Ou seja, para as pessoas entenderem, eu vou na Praia Grande, estou sentado num quiosque. Quem chega? Você. Coincidência. À noite eu vou numa pizzaria. Quem chega depois? Você. Outra coincidência. Aí eu vou no shopping no outro dia. Quem chega depois? Você. Opa, tem alguma coisa errada. Está muita coincidência. Então, Está muita coincidência. Exatamente. Coincidências existem, mas quando elas passam a ser frequentes, elas deixam de ser meras coincidências. Isso eu aprendi, olha bem, em 2002, com o cara que mais entende de urna no Brasil. Porque ele que implantou, ele que cuidava do software, quando quebrava uma urna, era trazido, e ele me ensinou tudo isso. Quem é o cara?
Eu não posso falar porque aí eu vou expor a família dele. Mas ele é um engenheiro da empresa. Pessoa muito bacana. Não, mas eu gostei muito do exemplo que você deu, porque aquilo que você acabou de dizer de coincidência. Agora, 52, 39, 26 e 4. O resultado aí, sei lá, vai dar 500, o que é? 5 milhões? Eu não... 5 milhões. Todos vão pegar Minas Gerais. Gerais. De Minas, né? De Minas, no primeiro turno, né? 5 milhões, 239, 264 votos para o Bolsonaro. Ele teve 43,60% dos votos. Você lembra? Aos 52, olha bem, 52, 39, 26. São divisíveis de 13. Aí você fala, César, coincidência. Agora bem... Não. Só para a gente deixar claro, vamos dizer o seguinte, essa seria, supondo, né? Estamos aqui trabalhando, porque é difícil você provar isso, como você acabou de dizer, mas supondo que realmente haja esse algoritmo que o 13 aí seja a assinatura não que é do Partido dos Trabalhadores. Do trabalho, não, isso. Do trabalho, supondo do trabalho lá do hacker, seja lá quem fez o trabalho aí. Renato, olha bem. Se você pegar, mais uma coincidência, se você pegar os números entre si, 5 mais 2, mais 3, mais 9, mais 2, mais 6, mais 4, dá 31, que é o 13 ao contrário. Só que se você pegar a porcentagem, 43,60, soma entre si, dá 13. Aí você vem assim, poxa, mas isso foi coincidência. Espera um pouquinho. Aí você vai em 2012, em São Bernardo do Campo, berço do PT como Osasco, é berço do PT. O Luiz Marinho ganhou com 261.339. 261.339. A dezena do meio é 13. A primeira dezena, 26, é o dobro. E a última, 39, é o triplo. Então, qualquer pessoa com menor conhecimento que esteja, passa a desconfiar. E o voto, você não pode ter desconfiança. O voto, ele tem que ser claro, transparente. Então, você pega isto, aí você vem agora. Aí, outra coisa, não é só nessa cidade. Então, a tal coincidência se expandiu. Então, aí a preocupação de saber o que está no código-fonte. Se tem um algoritmo ali, se ele está rodando de acordo com o hardware do software. Então, essa é a preocupação. Então, era de suma importância que o TSE não se opôsse a trazer mais transparência ao voto. Porque o ideal de uma eleição, eu sei que é muito difícil. Quando houvesse uma suspeita, que chamasse os eleitores daquela sessão, eu sei que é quase que impossível, e fizesse uma votação no papel, que pegasse vamos assim, foi um erro crucial, porque o Exército poderia ter feito o seguinte: vamos escolher 30 urnas no Brasil inteiro, quando a pessoa votasse na urna, ela escrevesse num papel separado, não precisa colocar o número, e colocasse numa urna de papel. Só naquelas 30, não precisa imprimir. Para ver realmente, para ter uma constatação, né? Se houvesse algum tipo de fraude, alguma coisa nesse sentido. E que ficasse... Eu acho assim, César, eu assim, só esse fato que você trouxe dos números aí, porque isso aí é praticamente um prêmio da Mega Sena no meio de bilhões para dar esse 13, já seria, para mim, uma questão que, apesar do TSE não levar em consideração e falar em numerologia, o que, para mim, é um descaso absurdo, é um descaso, inclusive lá o ministro Barroso dizer perdeu mané para as pessoas que estavam lá se manifestando, outro descaso do STF, e eu estou dizendo, tá? Agora... eu assumo essa responsabilidade, mas, de qualquer maneira,
a importância do trabalho que eu tenho certeza que você realiza e que outras pessoas do setor realizam, tem credibilidade porque, volto a dizer, que a gente está quase encerrando aqui, eu preciso dar uma abertura para a gente encerrar aqui, César, no sentido de que quando nós começamos a falar lá atrás, ninguém, absolutamente ninguém dava voz para esse tipo de assunto. Eu me lembro que eu mesmo, quando eu levei esse assunto no Radar Paulista na rádio, muitas pessoas falaram assim, Renato, o que esse assunto tem a ver? Ninguém, todo mundo confia na eletrônica, você veio trazer um assunto completamente... não tem sentido nenhum. Olha, peraí, eu estou trazendo uma pessoa que me mostrou, conseguiu me mostrar coisas realmente, e você vê, o assunto tomou uma dimensão de lá para cá gigantesca. E eu me lembro também uma coisa importantíssima, que quando você trouxe a questão dos caixas eletrônicos, que eram pessoas dessa mesma empresa que colocavam chupa-cabras dentro dos caixas eletrônicos, que muita gente também não confiava, não acreditava. Não, peraí, a própria empresa faz isso, só que a empresa, o que ela fez? Ela se eximiu de culpa, ela saiu pela tangente, não querendo aparecer nos holofotes. E a mídia também não deu essa cobertura. E eu me lembro que você falou, eu não sei se eu estou até cometendo aqui uma incorreção aqui, me corrija, de que você vinha sendo, às vezes, até perseguido por isso, no sentido de que você apresentou essas denúncias e que alguns funcionários lá que cometiam essas fraudes estavam no seu encalço. Tá? Exatamente. Eu tenho que falar isso para realmente mostrar o que realmente aconteceu. Mas, assim, só para eu deixar para a gente finalizar, né? Eu quis realmente colocar e eu gostaria que, no final aqui, você, então, tecesse alguns comentários a esse respeito e o que você acha que deve acontecer agora com esse processo aí do Partido Liberal. Perfeito. Primeiramente, foi errado o que o Partido Liberal fez em relação a colocar políticos para falar de urnas. O assunto era técnico, tinha que ser tratado entre técnicos do TSE e técnicos do voto livre. Quando houve a dúvida, porque, olha bem, o próprio Valdemar colocou em dúvida a sua palavra, quando disse que não verificou o primeiro turno. Poxa, se são as mesmas urnas, é lógico que houve uma nova carga do primeiro para o segundo turno. O código-fonte pode ter sido outro, claro que pode, mas o assunto teria que ser feito dos dois turnos. É lógico que existe o lado político. Ninguém quer perder a verba partidária. Ninguém quer ver quem foi eleito revoltado e se debandando para outros partidos. Mas eu sempre falei, como é que eu, que vivi dentro da empresa, por sinal, uma maravilhosa empresa, tinha pouquíssimos funcionários com desvio de conduta, como é que eu posso ter consumido informações enquanto aquilo que eu vivo? Como eu conquistei as coisas? Quem me pagou? Como é que eu aprendi? Como é que eu pegava? Então, quando eu vejo um ministro que não deve nem entender o que é hardware, software, código-fonte, RDV, ele ouve e transmite, que nem um papagaio. Agora, o debate teria que ser técnico, porque foi feito os relatórios por técnicos do crime cibernético, por aqueles técnicos argentinos, um quarto outro relatório, que se juntando, forma um. Deveriam todos sentar numa mesa, olha, tem que consertar isso, houve isso de errado, isso é errado, é fraude, pronto. Porque você pode observar que ninguém usa a palavra fraude com medo do quê? Num processo. Pode reparar, mas espera um pouquinho. Se tem alguma dúvida, algo não funcionou direito, opa, você vai votar. Desculpa, Renato. Chega lá, votaram no seu lugar. É fraude. É fraude. Não tem papo. Mas é um voto, não interessa. Alguma coisa está errada. Mas o cara digitou errado, você pode votar no... Você pode votar no meu nome, eu vou votar?
Então, quando você abre o log, que é o registro de eventos da urna eletrônica, você vê um monte de já votou. Espera um pouquinho, aí o TSE falar foi erro do funcionário. Espera um pouquinho, vocês mentem e eu tenho que acreditar? Vamos descriptografar o log e ver o número do título que foi digitado. Por que os corrige não apareceu no meu voto? E não apareceu de outras pessoas. Por que algumas pessoas denunciaram fraude em Santana, em Barueri, em Osasco? E ninguém, nem a Polícia Federal. Eu tive a oportunidade de ouvir um delegado, isso eu falo, quando eu fui fazer uma denúncia, eu mesmo, levar todos os documentos, contratos falsos, outras logs, outras coisas, muito. Eu ouvi o seguinte: César, você tem uma vida boa. Continua com a sua vida boa. Continua. Poxa, me inibiram de denunciar. Outra coisa importante. Um dos artigos falam que o munícipe ou qualquer pessoa, seja de associação, tem o direito de fiscalizar. Eu fiz os protocolos no cartórios e todos foram negados o meu direito de fiscalizar corretamente. Não passar um pano, fazer um teste no sábado, se a eleição é no domingo, fazer um teste numa urna com uma mídia que é escrito teste. Poxa, qualquer vírus vai reconhecer que a urna está fazendo um teste. Vamos colocar a mídia original de sábado. Depois damos uma nova carga. Isso não altera em nada. Não se quebra o sigilo do voto. Agora, eu fui inibido de fiscalizar. E eu tenho a documentação. Agora, eu vou denunciar para quem? Para tomar uma multa que nem o PL fez? Eu prefiro me calar e tocar minha vida. É isso aí. Bom, César Parra, agradeço demais, como sempre, as suas informações, os seus esclarecimentos a respeito desse assunto, que é um assunto espinhoso, né? E principalmente aí os órgãos lá de Brasília, STF, TSE, estão de olho. Mas nós estamos aqui, a gente está aqui para encarar mesmo essas dificuldades, como você disse lá, o delegado falou: César, você não tem uma vida boa? A vida boa é também encarar, né, de forma limpa e transparente aquilo que nós acreditamos. Então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima oportunidade. Tá bom, César? Um abraço. Minas Gerais, primeiro turno. Minas Gerais, os votos do Bolsonaro. Minas Gerais. E a porcentagem? Somem, pesquisem, dividam. Vocês vão ter uma surpresa. Eita, Minas Gerais. Tá certo, César. Muito obrigado. Obrigado a você que nos deu sempre a sua maravilhosa audiência para que nós possamos aqui trazer sempre o Radar Paulista na TV. Uma ótima semana a todos e até semana que vem com mais um Radar Paulista na TV. Até lá!